Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui Nando Marchetti. Hoje a gente vai falar sobre Transaction Control Language, né? TCL, que é um conjunto de comandos aí do SQL que tem a finalidade de permitir o controle de transações, né? O que é isso? É a gente poder abrir blocos de comandos e garantir a consistência de cada comando que for executado, né? Com o conceito de atomicidade, ou seja, tudo é executado ou nada é aplicado no banco executado. Tá certo? Então, por exemplo, isso é muito útil quando a gente trabalha com cadastro de mestre detalhe, né? Então, eu estou criando lá algum cadastro de cliente e lá eu tenho dados que seriam tipo detalhe, telefones, né, dependentes desse cliente, e o cliente lá ele faz o input dessa informação toda junto, né, é tudo junto, mas na hora de aplicar lá o back-end ele vai começar a criar lá o registro para o cliente, aí lá na tabela de dependente você está inserindo dependente, tudo. E se a gente não usa transação, né, e de repente dá um erro na metade, aí a gente não sabe quantos dependentes já cadastrou, quantos não cadastrou, se não cadastrou nenhum, dá um erro, fica o cadastro pela metade, você não sabe dizer lá para o seu usuário o que já foi, o que não foi, não é? Então, para a gente garantir a consistência dessa informação, é aconselhado usar o, as transações, tá? Nossa linguagem TCL ali, em que você vai iniciar uma transação, executar toda a sua cronologia lá de comandos. Se não deu erro nenhum no final, você vai dar um commit e vai aplicar todas essas alterações em bloco no banco de dados. Ou se deu algum erro, você vai executar o comando rollback e ele vai desfazer tudo. Você não tem que preocupar se ficou algum lixo, alguma sujeira, nada disso, tá certo? Então vamos ver na prática aqui, ó, como é que funciona. A gente tem aqui na nossa base aqui de curso, né? Pedidos, itens pedidos, produtos, e a gente vai inserir aqui um pedido e dentro desse pedido alguns itens, tá? O ID do produto 1, o ID do produto 4 e aqui propositalmente um ID de produto que não exista, né? Então é esperado que ocorra um erro aqui de violação de chave estrangeira. Então a gente vai simular, ó, a gente vai criar uma transação, tá certo? Aqui a gente tem um, um tratamento de exceção, né? Ó, um begin try, e aí se der algum erro ele vai entrar aqui no begin catch, tá certo? E aí o que vai acontecer? Se tudo correr dentro da normalidade, ele vai executar esse comando, vai executar esses três e vai dar o commit, e a gente vai ter inserido o nosso pedido com consistência, com seus respectivos itens cadastrados. Mas se der algum erro aqui no meio do caminho, ele vai cair aqui nesse catch, né? Esse catch exception aqui, e vai executar um rollback e vai voltar tudo para a gente, tá certo? Então vamos conferir lá qual que é o nosso último pedido, é o de número 10 e o nosso último item de pedido é o 32, certo? Vamos lá executar esse bloco de comando, ó. Ele foi muito rápido aqui, né? Ele inseriu uma linha aqui, inseriu outra, e aqui ele deu um erro, né? Parou de inserir. Alguma coisa aconteceu. E a gente vai ver lá então se teve alguma modificação. Não teve nada. Na item pedido também não entrou mais nenhuma linha, ou seja, ele deu esse erro nessa linha aqui e efetuou um rollback para a gente, tá certo? Vamos supor que a gente não tivesse nenhum erro aqui, né? Vamos executar novamente esse bloco de comandos. Ó. Ele conseguiu executar tudo e
a gente tem um novo pedido aqui, ó, além do 10, que é esse 24. A gente tem esse item pedido, esses itens de pedido aqui, 57 e 58, que são justamente essas duas linhas que a gente colocou aqui, tá certo? É possível a gente nomear a transação, né? Então, se por algum motivo você quer fazer aqui transações em cascata, né? Uma transação dentro de outra, você pode utilizar aqui, em vez de somente Begin Transaction ou Begin Tran, ele também aceita essa abreviação aqui. Você vai colocar Begin Transaction, o nome da transação, ó, e aqui dentro você vai executar a transação 2 para inserir os pedidos, vai dar um commit na transação 2 e dar um commit na transação 1, tá certo? Se porventura você der um rollback aqui, né? Como essa transação ela está subordinada a essa, mesmo você tendo dado um commit aqui, ele vai reverter tudo, tá certo? Então vamos testar aqui, ó. Executei, certo? E vamos ver o que aconteceu. Nenhum novo pedido inserido. Aquele 24 que a gente já tinha inserido e aqui apenas aquelas duas linhas. Se a gente colocar um commit aqui, a gente vai ter mais um pedido e mais dois itens de pedido, ó, o 24, o 26, né? Você nota que aqui, ó, ele pulou o 25. Por quê? Porque a gente deu um rollback, então ele tinha tentado, ele estava em cache lá um pedido 25, e a gente deu o rollback, ele reverteu essa inserção. Quando ele foi inserir de novo, o seed já estava no próximo número, tá certo? E aqui, ó, da mesma forma aqui também, ó, ele pulou os 59 e os 60 e colocou aqui para a gente os 61 e 62, né? Mas a gente já viu um pouquinho do funcionamento de Identity aí na aula respectiva, né? Como é que inclusive a gente faz para voltar, se a gente quiser que ele não fique esse gap aqui, né? Como é que a gente dá um comando manualmente aqui para ele voltar o seed, enfim. Um cuidado que nós temos que ter com a transação é que ela pode locar, né, dar um lock na tabela, no registro que a gente está alterando. E aí você tá, enquanto não efetua o commit ou o rollback, né, aquela transação está aberta, você fica impedido de ler as linhas que coincidam com algum registro, com algum dado que esteja sendo trabalhado, tá certo? Então, por exemplo, ó, vamos aqui na nossa Northwind, a gente tem aqui o Employee 10 e a gente quer colocar aqui o título dele de Software Engineer, certo? Então vamos executar. E eu coloquei um delay de 10 segundos aqui para a gente poder ver o que está acontecendo. Ó. Se eu tentar fazer um select, enquanto a transação está aberta, ó, você viu que demorou? Ele não retornou os dados. Só quando foi feito o rollback lá que ele me deu a resposta aqui. Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó, 20 segundos. Ó, ele está travado aqui nesse registro 10, tá certo? Esse registro 10 ele está alocado porque ele está sendo alterado. Se a gente tivesse procurando aqui um outro ID, a gente conseguiria ver, tá bom? Nesse caso aqui, ele está dando um lock exclusivo nesse registro aqui. Agora, pessoal, valendo um troféu joinha, né? Vamos fazer um teste aqui para vocês. Se a gente fizer esse select aqui, né, from employees, where first name igual a Andrew, ou seja, não é o registro que a gente está alterando lá. Vamos executar de novo. Vai retornar registro ou ele vai ficar guardando o final da transação? Vamos lá. Aguardou. Mas por que, né? A gente está pedindo aqui um registro, não é o registro que está sendo alterado, por que ele locou?
Porque, pessoal, esse first name não é um índice. Então, ele está fazendo aqui um scan na tabela. Então, ele está tendo que percorrer todos os registros da tabela, ok? E comparar aqui esse first name para ver se entra. Quando ele chegou nesse, estava locado, ele teve que aguardar o final da transação, tá certo? Quando a gente procurou pelo ID, o ID é um índice, ele não precisou fazer o scan, ele fez um seek, né? E foi direto aqui no registro 2, então por isso ele não apresentou o lock, tá certo? Ah, mas eu quero conseguir ler, mesmo durante a transação, a informação. Então a gente tem aqui um modificador que a gente pode colocar na consulta, que é o NoLock. Então você pode pôr with NoLock ou somente NoLock, entre parênteses aqui, e ele vai, ó, mesmo estando locado esse registro, ele vai me trazer informação, tá? Aqui ele vai trazer informação suja. Então, ó, aqui, ó, a gente tem, vamos dar um rollback aqui. Esse software ele não foi efetivado, a gente deu um rollback. Então ele me trouxe uma informação suja, uma informação que não é real. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o no-lock, né? Ele pode estar trazendo uma informação que não vai acabar não sendo efetivada, né? Por mais que, pela lógica, a maioria das transações vai ser efetivada, né? Mas pode existir casos em que não. E aí, ó, se eu fizer o select de novo, já não tem aquela alteração realizada aqui, porque a gente deu um rollback, tá bom? A gente sempre vai precisar usar o no-lock, né? Quando a gente quiser trazer essa informação é, e o registro estiver locado lá, não, né? A gente tem aqui um comando que é o set transaction isolation level, certo? Então o SQL Server por padrão, como a gente já anotou aqui, né? Ele só lê o que foi comitado, o que está de fato a transação que foi efetivada no banco. Então por isso que ele vai locar aqui, ó, está executando, ele não vai me trazer enquanto ele não concluir, ele não comitar ou der um rollback. Mas se eu quiser que eu consiga ler isso antes da conclusão, eu posso mudar o nível, né, de isolamento dessa transação para ler informações que ainda não foram comitadas, certo? Então, uma vez que eu executo isso aqui, ó, nessa seção 56, ele está conseguindo ler tudo que ainda não concluiu, ó. Tá vendo? Então, ó, mesmo sem o uso do no-lock, ele me permitiu ver essa informação suja. Vou finalizar aqui, dar um rollback. E aí a informação não está mais lá. Uma preocupação, né, que a gente precisa ter com as transações é que, obviamente, enquanto isso aqui não for comitado, o SQL está tendo que gerenciar o armazenamento temporário disso aqui de alguma forma, né? Em memória, em log de transação. E quando isso começa a se tornar algo muito grande, né? Obviamente que algo como isso aqui não faz nem cosquinha para o SQL, né? Vai ser algo com milhões de registros, você pode começar a experimentar problemas de performance. Então, tem que colocar as duas coisas na balança sempre, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que garantir a integridade e a consistência, mas eu tenho que zelar também por não se tornar algo inviável do SQL gerenciar, né? Então, procurar quebrar as transações em blocos consistentes, íntegros e menores, tá certo? E um outro detalhe digno de nota aqui é que às vezes o SQL abre transações implícitas também, né? Então aqui a gente está mandando ele abrir, ó, explicitamente, mas dentro de trigger, história de procedure, que tem algum DML, né? Ele vai abrir implicitamente transações para garantir a contextualização dessa execução e a consistência desses comandos aí, tá certo? Então, nem sempre que eu tô tendo experimentando um lock aqui, alguma coisa, mas eu não estou abrindo nenhuma transação. Pode ser que o SQL esteja abrindo implicitamente por algum motivo. Tá legal?
E agora a gente vai ver algumas maneiras da gente identificar, né, os bloqueios, esperas aí, que são bem úteis aí para a gente no dia a dia, né? A gente tem essas histórias de procedures nativas aqui, né? SPRU, SPRU 2, que vai mostrar as sessões que estão ativas no SQL. A gente tem também uma história de procedure exclusiva para mostrar os tipos de lock, né? De bloqueio que estão ativos. A gente tem uma história de procedure muito interessante aqui, que é a Who is Active, do Adam Mechanic. Você pode baixar aí o, essa história de procedure, ela é free, tá? Só pesquisar no Google, desse jeito tá aqui, ó, Who is Active, Adam Mechanic, que você vai cair lá no download. E aí você executa ela no master, lá no database master, e você vai poder utilizar ela em qualquer database que você tiver logado, tá certo? E a gente tem também, né, nativo aqui do SQL, a view aqui DM exec requests, né? E que ela fornece aí as requisições que estão em execução, os comandos que estão ativos em execução no nosso banco, tá? Então vamos ver aqui na prática. Vamos criar uma situação aqui de espera, né? Eu estou com essa transação aberta e tentando consultar esse registro ao mesmo tempo. Se eu vier aqui em SPRU, ó, vou notar que todas as sessões estão abertas. Tem algumas sessões que são internas do gerenciador de tarefa, né? Enfim, aqui do kernel do SQL Server, né? Tem outras que são nós mesmos aqui logados, né? Poderia ser uma aplicação, poderia ser aí um ETL, qualquer coisa. E ó, ele está dizendo, ó, se a gente procurar por essa coluna BLQ de block, né, tudo que seja diferente de zero, a gente vai encontrar que de fato ó, tem uma seção 56 que ela está sendo bloqueada pela 84. Então a 56 é essa aqui que a gente está pedindo o select e a 84 é a seção que está bloqueando, tá bom? Inclusive, pessoal, se você é usuário administrador, você consegue dar um kill aqui, né? Muitas vezes fica um deadlock, um lock aí que não se resolve sozinho e é necessário uma intervenção aqui. Você pode dar um kill na seção 56, por exemplo, que ele vai na seção 84, né, que é a fonte aqui do problema, que ele vai cancelar essa transação e vai executar esse comando que está pendente. Mas não vou dar agora para a gente poder ver outras aqui, ó. Então a gente tem a SPRU 2 também, que é semelhante a SPRU, só que com algumas outras informações, mas também tem aqui, ó, o block by, ó, 56 bloqueado pelo 84. A gente, se a gente quiser mais detalhes aqui desse lock, né? A gente tem o SP lock, a gente consegue ver, ó, qual tipo de lock que está acontecendo lá pela seção 84. É um bloqueio exclusivo na chave, né? Aqui o identificador do recurso. E aí ele está dizendo, a 56 está esperando essa, é, essa liberação desse recurso aqui com o shared lock, tá certo? Então, se a gente quiser aprofundar aí na investigação, e a gente tem essa SPRUs Active, que também é bem interessante. Vamos ver que aqui já acabou, né? Vamos rodar de novo. Ó, então ele está dizendo aqui, ó, tudo que está em aberto, né, em andamento, em execução no nosso banco no momento. Aquele, a nossa seção 84, inclusive, ela dá aqui os comandos. Isso é útil, né, se isso aqui não está vindo de uma janela nossa, né, mas às vezes de um sistema, a gente não sabe qual é, ou de um relatório, qual é o comando que está originando esse bloco. Você consegue visualizar aqui, né, o conteúdo, ó, do comando, e outras informações, quanto tempo, né, que está esperando, uso de memória e aí por diante. E a gente tem também aqui o DM exec requests, que ele vai mostrar as execuções que estão também em andamento, tá? Da mesma maneira mostrou aqui para a gente
o texto, SQL, mas é mais prático, né, a gente utilizar aqui a Ruiz Active. Eu recomendo que vocês instalem aí, né, que vocês instalem não, né, a palavra correta, vocês criem essa Stored Procedure aí, baixem e executem para que ela possa ser útil aí para vocês, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Essas funções aqui no nosso dia a dia, elas são bem... Ó, vamos agora executar o kill, né? Que agora já terminou as explicações. Ó, ele cancelou, ele deu, a sessão foi interrompida e aqui ele executou. Assim que liberou para ele, ele deu o resultado para a gente. E se a gente for aqui no SPRU, a gente vê que não tem mais nada pendente, né? Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí, a nossa aula sobre transação, e nos vemos na nossa próxima aula. Valeu!